Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócios. E para isso eu recebo Alan Ferreira. O Alan é tecnólogo da informação e formado em administração de empresas pela Universidade Ibero-Americana e atua há 12 anos nesta área. Ele também é sócio fundador da maior comunidade de inteligência de negócios do Brasil, a BI Group, Inteligência de Negócios, que conta com mais de 5.000 membros ativos e promove o debate entre profissionais, estudantes e empresas interessados no tema inteligência de negócios. Obrigada pela presença, É um prazer. Alan. Obrigado você, Rosângela. Obrigado pelo convite para estar aqui no Informe-se, participando de um público tão seletivo quanto o público universitário. Um prazer. E para começar, o que é Business Intelligence? Business Intelligence é um conceito que vem sendo, começou a ser discutido nos anos 80 e a partir dos anos 90 ele vem ganhando cada vez mais força e envolve principalmente em maneiras de se melhorar o processo de tomada de decisão nas empresas a partir de uma melhor organização dos dados, melhor organização das informações dessas empresas, dessas organizações em geral. E isso aqui no Brasil? Isso no Brasil. Na verdade, o conceito de Business Intelligence ele foi importado, né, da língua inglesa. O termo inteligência de negócios ele tem sido utilizado também no Brasil, mas mais importante que o termo, o processo em si, apesar de ter começado lá fora, o Brasil é uma referência mundial nesse tipo de implementação de sistemas, de projetos, dada a versatilidade dos profissionais brasileiros no uso de tecnologia e na implementação desse tipo de modelo de negócios. E é conhecido com alguma outra sigla? Então, o Business Intelligence, ou BI, né, a sigla em inglês com as duas letrinhas, são os dois termos mais conhecidos, mas cada vez mais a gente já tem ouvido no mercado o termo inteligência de negócios, sem causar muita estranheza, o que é muito bom. E como funciona esse sistema? Bom, os projetos de Business Intelligence, o principal objetivo deles é permitir que o tomador de decisão tenha em suas mãos ferramentas adequadas para tomada de decisão. Antes da implementação desse tipo de sistema, o tomador de decisão ele tinha que se basear muito em informações pouco organizadas ou ainda simplesmente no feeling, sem ter à disposição relatórios mais específicos com o detalhamento necessário ou cobrindo os temas de real relevância ou de grande preocupação para esse gestor. O objetivo das soluções de BI, então, é permitir que o gestor, a partir de um conjunto de relatórios, um conjunto de informações previamente organizadas ou organizadas em tempo real, ele consiga, assim, entender melhor o histórico do seu negócio, o histórico da sua empresa, da sua organização, e, a partir dali, redesenhar objetivos, redesenhar metas, redesenhar propostas de trabalho para a sua equipe, para a sua organização. Então, você ministrou treinamentos e cursos para a formação de consultores, analistas, tomadores de decisão em regiões do Brasil e em algumas partes do mundo, como Detroit, Londres e Xangai, e para empresas líderes nos seus segmentos. Fala um pouquinho sobre isso, como você desenvolveu esse assunto abrangendo tantas partes. É bem interessante, é uma experiência que é muito enriquecedora, a gente sempre gosta muito de ter essa possibilidade de conhecer outras culturas, inclusive do ponto de vista de implementação de soluções de negócio. É interessante você conhecer outros modos de trabalho, mas isso tem acontecido porque as principais organizações que implementam esse tipo de solução, se considerarmos os últimos 10 anos, normalmente são empresas de grande porte, multinacionais, elas acabam convidando a gente também para implementar projetos ou para participar de projetos, por exemplo, de treinamento nas suas sedes. Então, foram algumas experiências que foram garantidas graças a projetos que foram feitos no Brasil, mas que tiveram repercussão internacional, e aí eles acabam convidando os profissionais que participam desse tipo de implementação bem-sucedida em projetos locais para implementarem isso em projetos de nível global. Isso nos remete àquela questão de que o profissional brasileiro ele tem sido cada vez mais valorizado e o Brasil solicitado. E projetos que servem de base ou até de laboratório para o Brasil acabam sendo exportados e implementados em nível mundial com muita frequência. E como você chegou lá fora? Então, esse trabalho eu diria que o resultado final dessa ida, né, para projetos internacionais, ele acaba sendo
o resultado de um trabalho com foco específico naquele projeto que você está atuando. Então, quando você está preocupado em garantir que aquele projeto seja de formação de uma equipe de tomadores de decisão, seja na formação de uma equipe de consultores que vão começar a implementar esse tipo de solução, quando você se interessa em implementar isso localmente com sucesso, isso acaba, como consequência, se for bem sucedido, tendo outro tipo de repercussão, tendo um tipo de valorização. Atravessando as fronteiras. Atravessando fronteiras, o que é sempre muito positivo para nós. Uhum. E esse sistema é interessante para quem? Antigamente, a gente costumava dizer que as soluções de inteligência de negócios elas eram muito restritas a empresas ou a organizações, por exemplo, de tipo governamental, de grande porte. Então, por serem soluções que demandavam um certo investimento para serem implementadas, isso acabava restringindo demais o público para a implementação de soluções de inteligência de negócios. Felizmente, na última década principalmente, a gente tem percebido um barateamento na implementação desse tipo de solução, tornando esse tipo de solução mais acessível para um grande número de empresas de médio porte e agora também até empresas de pequeno porte. A chegada de outros tipos de fabricantes desse tipo de solução, voltadas também para um público de médio porte e de porte menor, tem popularizado um pouco mais esse tipo de ferramenta, esse tipo de solução, o que tem sido muito positivo. Então, antes eram empresas de grande porte que queriam melhorar os seus aspectos competitivos, garantindo uma agilidade maior no processo de tomada de decisão. Por exemplo, se vai abrir uma filial em determinado local, quais são os riscos que ela tem de enfrentar um concorrente. Então, a análise dos dados históricos permite que as empresas consigam entender melhor o contexto em que ela estará lidando, em que ela estará se desenvolvendo ou atuando. Eu estou conversando com o Alan Ferreira, tecnólogo da informação, sobre Business Intelligence. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Professores e alunos do curso de Sistemas da Informação se empenharam em divulgar pelo Campus 2 da Unisa a campanha Sistemas em Ação. Em priori, nós pensávamos em oferecer cursos de especialização durante a semana de estudos na Faculdade de Sistemas. Mas os alunos ficaram um pouquinho inconformados, porque eles não querem só receber alimento intelectual, eles querem participar dessa ação. E durante uma de nossas aulas, um aluno sugeriu que fizéssemos uma ação social com arrecadação de alimentos e brinquedos para que fossem revertidos a um orfanato e a um asilo. Os alunos das outras disciplinas demonstraram bastante interesse pela campanha. Seus colegas de Sistemas de Informação ficaram satisfeitos em poder ajudar os mais necessitados. É muito bonito ver crianças alegres e felizes porque estão recebendo um brinquedo que muitas vezes nem é novo, é usado. Eu trabalho no armazém, né, e esses brinquedos eles são armazenados lá e às vezes são comercializados, eles voltam por falta de comercialização, digamos assim, né? Não vendem, volta para encalhe, então eles não vão relançar a edição, eles começam a fazer doação, então eu tive a sorte de estar lá na hora, ver isso daí, pegar esse pouco de brinquedo para poder trazer para as crianças. Né? A mobilização valeu a pena, a campanha foi um grande sucesso. A gente quer meio que ajudar mais do que uma instituição. A gente começou com uma, acabou já passando para duas e hoje eu recebi a informação da professora que nós conseguiremos ajudar 3 instituições. Então a gente quer arrecadar bastante alimento mesmo para fazer bastante gente feliz. Voltamos a conversar sobre Business Intelligence com o Alan Ferreira. Alan, no bloco anterior, você mencionou que esse sistema antes era aplicado apenas nas multinacionais, depois foi indo para médias empresas e agora as pequenas empresas. E o custo para a empresa é muito alto? Todos podem pagar? Hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais acessível. Os projetos eles ainda envolvem, por se tratar de informação gerencial,
por se tratar de um envolvimento com o nível estratégico das empresas, exigem um nível de cuidado e um tipo de profissional bastante especializado, que tenha bastante segurança para atuar em projetos desse tipo. Isso acaba puxando os preços um pouco mais para cima. Então, do ponto de vista da consultoria dos projetos que são envolvidos, empresas menores vão demandar horas de projeto inferiores, o que vai acabar reduzindo um pouco mais o custo da implementação desse projeto. Então, do ponto de vista da consultoria, ou seja, do trabalho que o profissional vai executar para fazer o levantamento necessário, para desenhar o projeto de inteligência de negócio para uma empresa, isso vai variar de acordo com a complexidade que a empresa oferece. E demora de quanto a quanto, mais ou menos? Pode variar de 2 a 3 meses a alguns anos. Existem projetos que... Anos? Por exemplo, existem projetos de empresas de telefonia ou de grandes fabricantes de produtos para o varejo que não são considerados mais como projetos, mas como processos de implementação de Business Intelligence, porque eles já têm um ciclo, eles já deixaram de ter aquele ciclo de vida de início, desenvolvimento e conclusão que são característicos de um projeto e se incorporaram à realidade, ou seja, um ciclo de desenvolvimento contínuo dentro da própria empresa e passaram a ser encarados já como processos, né? Então isso pode demorar quanto a empresa estiver disposta a sempre renovar o seu modelo, o seu ciclo de processo de tomada de decisões. Então é muito importante que se trace metas razoáveis, que se identifique processos e estratégias que sejam possíveis de serem implementadas em um tempo relativamente curto de tempo, por exemplo, um semestre ou um ano, para que a empresa consiga, após implementar esse processo, já sentir os benefícios e já consiga também fazer a manutenção desse projeto enquanto ela mesma vai se desenvolvendo, enquanto ela mesma vai mudando ao longo do tempo. Agora, um tema que você tinha mencionado a respeito dessa complexidade desse custo, você pode ter projetos hoje de 3 meses que já conseguem entregar um conjunto de relatórios que sejam interessantes para um gestor a partir dali conseguir conduzir o seu negócio de maneira mais segura. Agora, existem projetos mais ambiciosos que vão envolver não só soluções de BI, mas outros tipos de soluções que vão trabalhar em conjunto, que a gente vai chamar esse escopo de gestão de performance. E soluções como Business Intelligence, Plane, Scorecard, qual o mais comum? Qual a diferença entre eles? Interessante pergunta, porque vai tratar justamente dessa questão da gestão de performance. O termo Business Intelligence, como ele surgiu ali nos anos 80, 90, ele surgiu para tratar de um tipo específico de solução. Soluções que permitem que as empresas consigam gerar relatórios e análises que melhorem o seu processo de tomada de decisão. E de forma virtual? De forma virtual, usando uma tecnologia, usando um sistema especificamente desenhado para isso, para conseguir entender por que o negócio caminha daquela forma. Quais as razões do negócio ou do seu modo de atuação estar atuando daquela forma. Só que à medida que o tempo foi passando, as organizações entenderam que o BI sozinho ele é muito interessante, mas talvez seja necessária a integração do BI, da inteligência de negócio, com outros modelos, com outras formas de se conduzir ou de se proporcionar uma melhor gestão do negócio. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Aí é que surgem as soluções de planejamento corporativo, as soluções de planning que você mencionou, e as soluções de scorecard, ou soluções de monitoramento. Para a gente traçar um exemplo, uma alegoria que ajuda a entender isso melhor, a gente costuma usar uma cena que é a seguinte cena. Você está caminhando na rua e encontra um conhecido seu e pergunta para o conhecido, como vai você? Normalmente o conhecido vai te dar uma resposta bem simples. Vai falar, vai bem ou não vai bem. Mais ou menos. Ou mais ou menos. Então, quando esse tipo de pergunta, como vai ou como estamos indo, a gente costuma associar a soluções do tipo scorecard. Então, as soluções scorecard são aquelas desenhadas para serem o mais simples possível, que permita que o executivo ele tenha um mapa estratégico das suas principais atuações e que ele consiga saber exatamente aqueles indicadores da sua performance, como eles estão caminhando, se estão indo bem ou se não estão indo bem. Depois que você pergunta para o seu conhecido como vai e ele fala, por exemplo, que não está indo tão bem, a próxima pergunta, que acaba sendo natural, qual seria, Rosângela? Talvez uma pergunta, por quê? Né? Por que não vai bem? Aí entraria o BI. O BI ele ajuda a entender por que
que aquele modelo de negócio, por que aquela estratégia não está sendo bem executada, não está funcionando. Então, enquanto que o scorecard lhe dá aquele resumo, está indo bem, não está indo bem, com aqueles sinaizinhos verde, vermelho, amarelo, como a gente vê, por exemplo, na Bolsa de Valores, Sim. o BI te dá um detalhamento maior do porquê aquilo está indo bem ou porquê aquilo não está indo bem. Agora, a empresa muitas vezes vai ter interesse em saber qual é o ideal, como deveríamos estar, qual seria a situação em que nós desejaríamos estar, diferentemente da situação atual, por exemplo. Aí é que surgem as soluções de planejamento corporativo, aí é que surge o planning. Então, a gestão de performance, que é esse conjunto de soluções que você citou, do BI, do planejamento, do planning e do scorecard, ele surgiu como uma necessidade natural de se trabalhar isso em conjunto e não isoladamente. O BI surgiu primeiro. O BI surgiu lá nos anos 80 para 90 para ajudar a entender o porquê das organizações caminharem para um determinado sentido. A gestão de performance nasceu como uma evolução natural desse processo, permitindo que as empresas não só entendam porquê, mas consigam dar um passo antes, entendendo como estamos, ou né, qual o real status da empresa, e um passo depois, que é o como deveríamos estar nesse contexto todo. Interessante. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para a última parte do nosso programa. Fica com a gente. Professores e alunos do curso de Sistemas da Informação se empenharam em divulgar pelo Campus 2 da Unisa a campanha Sistemas em Ação. Em priori, nós pensávamos em oferecer cursos de especialização durante a semana de estudos na Faculdade de Sistemas. Mas os alunos ficaram um pouquinho inconformados, porque eles não querem só receber alimento